Deixa eu te fazer uma pergunta honesta. Nos últimos 7 dias, quantas horas você passou consumindo conteúdo ao invés de criar? É sobre exatamente isso que a gente vai falar nesse vídeo hoje, a dualidade entre consumir e a produção. Roda a vinheta. Brincadeira, não tem vinheta. Por enquanto, o mundo que a gente vive hoje, ele está cada vez mais cheio de elementos dopaminérgicos. E isso faz com que a gente crie uma armadilha para a gente virar um consumidor intensivo das coisas. O primeiro ponto é que a armadilha é muito simples de você imergir nela, porque você basicamente tem acesso a muitas fontes de consumo. Você tem as fontes de entretenimento, seus aplicativos de rede social, você tem as fontes de notícia, e você tem o seu celular o tempo todo com você. Talvez seja o hardware, o aparelho que você mais tem contato na sua vida nos últimos anos, porque você acorda, você tem ele ali do seu lado, você pega ele, você abre, sei lá, o X, o YouTube, o Instagram e você passa scrollando ali de baixo para cima e tentando imaginar qual que vai ser o próximo vídeo, qual que vai ser a próxima coisa que vai te entreter e vai chamar a sua atenção e numa dessas você gastou, sabe, meia hora até 2, 3 horas e você nem percebeu a sua vida passando na frente dos seus olhos. Um outro tipo de consumo que ficou muito evidente nos últimos 4, 5 anos, devido ao mercado de infoprodutos, de educação ter crescido muito, foi basicamente o consumo de cursos. Existem alguns tipos de pessoas quando elas compram aqueles cursos, mas grande parte das pessoas elas se tornam viciadas em aprender, não necessariamente colocar em prática aquilo que elas estão aprendendo e tudo mais, porque é muito mais confortável. Quando você está aprendendo, você acha que você está fazendo alguma coisa. Quando você está vendo um curso, você aprendeu ali alguma coisa, mas ainda não necessariamente te levou a algum lugar. Você precisa colocar aquilo em prática. Só que as sensações dopaminérgicas no cérebro é como se você estivesse evoluindo. Pode até estar, mas a passos muito mais lentos do que se você estivesse pegando, lendo alguma coisa, ou até mesmo assistindo um curso para resolver um problema e depois você caísse de cara, mergulhasse para tentar resolver ou aplicar ele na prática, na sua vida, na sua empresa, no seu dia a dia. E aí você realmente veria uma mudança muito mais significativa, mas não, a gente prefere ficar fingindo que a gente está assistindo um vídeo de YouTube, uma aula, alguma coisa assim, para gastar um tempo. "Ah, mas eu tô aprendendo", no final das contas você assistiu 8 horas, ali 10 horas numa semana e não aplicou nada e você virou um grande consumidor de conteúdo apenas. E o grande problema disso é que é basicamente um consumo infinito. É um consumo que praticamente você não consegue se saciar, diferente de um alimento que você vai comer, comer, comer e vai chegar uma hora que você não vai aguentar comer mais. O consumo de conteúdo, o consumo de cursos, você basicamente não tem um gasto de energia, você só tem a liberação, de dopamina acontecendo no seu cérebro ali, prazeres acontecendo, porque você está só mexendo o dedinho para cima e tudo mais. Isso vai te dando uma sensação de progresso, como a gente já falou, mas isso não vai te dando uma saciedade e para falar assim: "Ok, agora cheguei no ponto", é muito difícil você ter a percepção de que isso está acontecendo, e quando você leva isso para 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos, você percebe que você realmente deixou uma parte muito significativa da sua vida, da produção da sua vida, daquilo que você poderia estar fazendo para construir uma vida melhor, lá para trás e, cara, é muito difícil você recuperar o tempo perdido. A única forma que você vai ter de recuperar o tempo perdido é se dedicando mais tempo e abdicando de mais tempo daquilo que você gostaria de estar fazendo. E aí vai se tornar um problema ali ao longo do tempo, porque você vai abdicar de vários prazeres que poderiam ser essenciais para você, mas porque talvez no passado você gastou horas e horas e horas consumindo um conteúdo que não te agregou em muita coisa e um conteúdo infinito cheio de dopamina para você não fazer absolutamente nada. A mecânica por trás disso é basicamente porque é muito fácil. Ele te dá recompensas, você basicamente não tem nenhum risco a princípio, você não está percebendo esse risco, você só está gastando sua vida. Isso de fato é um risco, mas você não percebe ele. E o algoritmo, os elementos que você utiliza, eles são feitos para te prender. Se você parar para perceber, todos os elementos onde você está gastando tempo, aqueles elementos pode ser na TV, no jornal, nas redes sociais, grande parte dos conteúdos, eles são incentivados a serem conteúdos que prendam as pessoas. Por quê? Porque aquela plataforma ela precisa que as pessoas fiquem dentro delas. Se ela precisa que as pessoas fiquem dentro delas, elas precisam manter as pessoas ali dentro. E para manter, eles têm que
tratar todo o conteúdo que está sendo produzido de forma a aprender a pessoa. Mas você pensa o seguinte: toda vez que você está preso dentro de uma plataforma de frente para a televisão, de frente para um celular, você está gastando tempo que você poderia estar fazendo outra coisa. E isso é um problema gigantesco apenas para você, porque para a plataforma, para a rede social, para a televisão, para o canal de televisão, isso é muito bom, porque você passa a ser um produto. Eles, de repente, eles vão começar a colocar propaganda na sua frente. As pessoas vão estar pagando para colocar propaganda na sua frente e eles vão começar a ganhar dinheiro em cima de você, em cima do seu vício, em cima do seu gasto de tempo consumindo conteúdo insanamente. Então é muito importante você ter essa percepção de que muitas vezes você está procrastinando, você está beneficiando outras pessoas e a única pessoa que você está prejudicando no final das contas acaba sendo você. Vale a pena reforçar aqui que a gente tem muitos elementos e muitos sistemas que eles são projetados para fazer a gente ficar preso. As notícias geralmente são notícias que geram estresse ou geram uma dopamina muito grande, notícias de problema que as pessoas vão ficar falando sobre isso, vão ficar tensas, vão ficar assistindo. Geralmente tem um monte de vídeo inútil, mas cheio de imagem, cheio de coisa acontecendo, brilhos, um monte de coisa aparecendo na tela para fazer você ficar cada vez mais imerso naquilo ali. E aí, a ponto de você gastar tanto tempo que você já começa a esperar o que vem no futuro, porque o seu mecanismo cerebral ele já não processa mais aquelas imagens da forma que ela deveria processar, ela já fica esperando a próxima imagem que você nem sabe qual que é, e aí você gasta um tempo infinito dentro naquele mundo de criação de conteúdo. Isso é a pior coisa que você pode fazer para você. A gente está falando exatamente disso. Tem pessoas que são consumidoras, tem pessoas que são produtoras. Eu acho que a gente tem que mudar muito mais as pessoas consumidoras para as pessoas produtoras. Começa a produzir seu trabalho, começa a produzir seu conteúdo, começa a produzir de forma que você ajude as pessoas ou que basicamente você entretenha as pessoas. Acho que nem todo mundo vai servir para ser produtor de uma forma incessante, vai ter 100% do tempo produzindo. Acho que todo mundo vai ter um pouquinho do lado produtor, um pouquinho do lado consumidor, mas é muito importante para cada um de nós a gente tentar aumentar cada vez mais o lado produtor, porque é ali que está o grande benefício da nossa vida. E o grande objetivo desse vídeo aqui, basicamente, é alertar e incentivar que a gente saia desse lado muito mais consumidor para um lado produtor. E primeiro de tudo, é basicamente você reconhecer. Você reconhecer que você está consumindo mais do que você está produzindo. E aí, o segundo passo é você começar a colocar elementos para que você consiga inverter essa proporção. Então, se você está consumindo muito, comece a visualizar um pouco lá na frente e ver coisas que você pode produzir. Começa com passos um pouco mais simples, começa a pensar em produzir alguma coisa. Se você quer entrar na rede social, se você quiser criar conteúdo, ao invés de ficar só consumindo conteúdo, talvez, como a gente está falando do mundo mais digital aqui, a gente fala com muita intensidade da parte de criação de conteúdo. É muito melhor criar conteúdo. Então, começa a traçar metas pequenas, sei lá, 1, 2 vídeos por semana, às vezes no Instagram, ou às vezes um vídeo por semana no YouTube. Que seja um vídeo simples, que seja um vídeo onde você vai começar a olhar para aquilo que está acontecendo, vai mudar o foco da sua tarefa no lado de consumir e pensar o que você pode produzir. E aí isso te leva a uma segunda camada, que isso te leva, como você agora passa a ser uma pessoa que está produzindo, quando você for consumir, você vai parar de consumir tipo, a esmo, você vai começar a consumir um pouco mais com intenção. Então, como a gente está falando sobre criação de conteúdo, quando você for olhar algum tipo de conteúdo quando você estiver consumindo, você vai ter um viés, você vai começar a procurar o que você pode fazer para melhorar dentro dos seus conteúdos. Ou você vai procurar vídeos que vão te ensinar que você possa colocar em prática dentro da sua criação de conteúdo. Isso vai começar a mudar completamente a perspectiva, porque aí sim, você vai estar aprendendo, mas você vai estar conseguindo aplicar aquilo que você está aprendendo dentro da sua produção e você vai começar a aumentar a sua proporção de produtor em relação a consumidor, que esse é o pior problema que você pode estar fazendo com você mesmo. Em alguns momentos, a gente precisa tomar decisões um pouco mais drásticas. Já que você está consumindo muito, tenta identificar quais são os aplicativos que você mais consome, quais são as redes sociais, que geralmente é o maior tomador de tempo de todos, e aí você tenta bloquear elas para você não acessar em alguns momentos, tentar permitir apenas em alguns horários do seu dia. Alguns aplicativos permitem você fazer isso. Ou tenta, por exemplo, simplesmente excluir, tirar ele da sua frente por um determinado tempo, até o momento que você vai perceber que você não está dando tanto valor quanto você deveria. Ou você só cria
deixa o aplicativo ali apenas para você conseguir postar aquilo que você precisa postar. É muito importante esse movimento, porque aí você começa a parar de ser um consumidor passivo e você começa basicamente a andar um pouco mais para frente. Muitas vezes pode ser que a gente comece a consumir muito conteúdo tentando melhorar uma coisa que a gente nem fez. Então comece antes de qualquer coisa, comece ruim, comece esquisito, comece muitas vezes no início um pouco mais mal feito, mas se preocupe em melhorar a cada dia, porque isso é o mais importante do que você consumir um pouco mais cada dia. Eu sei que se eu estou criticando exatamente as pessoas que estão assistindo, se você está aqui, talvez seja até mesmo uma crítica a você, e pode ser uma crítica a quem está assistindo, faz parte desse jogo a gente consumir, a gente produzir. Eu estou tentando aprimorar o meu lado produtor, eu estou tentando fazer coisas para mim, e não necessariamente só ficar consumindo conteúdo pra caramba. Então tenta pegar nos seus próximos dias, levantar metas, levantar objetivos que te levem para um caminho muito mais de produção do que de consumo. É basicamente isso. Esse vídeo é só para alertar um pouquinho sobre isso. Esse canal a gente fala um pouco sobre os detalhes do ambiente digital, e dentro desse ambiente digital tem muito esse lado de muito consumo, pouca produção. Obviamente tem cada vez mais gente produzindo, porque acaba também gostando dos resultados da produção. Aquilo ali é muito benéfico para quem está produzindo. Você pode melhorar a sua imagem pessoal, a sua marca pessoal, você pode melhorar o faturamento do seu negócio, você pode conquistar patamares que antes você nem imaginava conquistar, porque você começou a produzir dentro da internet. Então as pessoas começam a gostar disso, começam a executar isso com muito mais afinco, e é por isso que a gente acredita que as pessoas têm que partir cada vez mais para a produção, porque no final das contas eu tenho total crença de que vai ser capaz de mudar a realidade de muita gente. Então é isso. Se você gostou desse vídeo ou você considera assistir outros vídeos nesse canal, considere se inscrever aqui para acompanhar aquilo que a gente está fazendo. Eu também estou documentando um pouco daquilo que a gente está fazendo aqui, da minha construção na internet. Hoje, provavelmente esse aqui é um dos meus primeiros 10 vídeos. A gente ainda tem pouco repertório técnico para falar, senão é uma habilidade minha. A gente está no processo de construção, e é exatamente isso que eu quero documentar para mostrar que não é necessário ser uma pessoa excelente fazendo, né, em frente às câmeras. Você pode ter conhecimento e você passar isso do seu jeito até a hora que você ficar tão bom que ninguém vai conseguir ignorar. E só que isso vai acontecer um pouco mais para frente. Mas enquanto isso, a gente vai continuar criando aqui e tentando fazer um mínimo de consumo. A gente vai tentar ser muito mais produtor e muito mais criador, beleza? Até o próximo vídeo.